Vamos usar essa regra da mão direita. Vou colocar alguns exemplos para vocês. Então, observem ali que o campo magnético ele está entrando no papel. Tem ali um X é como está entrando. Então, peguem os 4 dedos de vocês e apontem ali para a tela. Observem que a velocidade ela está apontando para baixo. Então, girem a mão de vocês exatamente como está ali na imagem, com o dedão para baixo e o dedo entrando na tela. Vejam que é uma carga positiva, porque foi o que eu coloquei ali na velocidade. Aquele sinal de mais, então, indica que é um próton. Como a partícula é positiva, vocês vão usar a palma da mão para indicar a força. Então, vai apontar aqui para a direita. Mesma situação, só que agora com um elétron. Vejam que o campo está entrando, então, ponta dos dedos aponta para a tela. A velocidade está para baixo, então o meu dedão vai para baixo exatamente como está a imagem ali. Como é negativa, eu vou usar o dorso da mão. Então, a força, a grandeza vetorial da força vai ser indicada para a esquerda. Exemplo aqui para vocês. Mais um, no caso. Uma carga positiva, ela é lançada com uma velocidade inicial v em uma região de campo magnético conforme a figura logo abaixo ali. Qual a direção e o sentido da força magnética quando a carga entrar na região? Então, vejam que ela foi lançada para baixo. O que nós temos? Campo apontando para a direita. Então, peguem os 4 dedos de vocês, apontem para a direita ali, exatamente como está na tela. Como o campo não vai entrar nem sair, então ele está apontando para a direita. Velocidade para baixo. Vocês vão ter que girar a mão de vocês e fazer com que a velocidade, o dedão seja para baixo. Então, vai dar meio que um nó ali em vocês. E é uma partícula positiva. Positiva, nós usamos a palma da mão. Palma da mão, então, é como se estivesse saindo do plano. Como que nós representamos alguma coisa saindo? É como se nós víssemos apenas a pontinha da seta. Ponta da seta é a letra D. Tá? Essa representação, direita, esquerda, entrando e saindo, é válido para todos, tá? Para campo, para força, para velocidade, são as representações vetoriais que nós vamos utilizar. Até agora, nós só utilizávamos direita, esquerda, na diagonal, para cima, para baixo. Tá? Nós não conseguimos desenhar em 3 dimensões, se eu ainda não consigo, então faz essa representação, um X entrando e o pontinho saindo. Então, a força seria saindo, daria de cara com vocês. Uma carga positiva, ela vai ser lançada com uma velocidade inicial v, em uma região de campo magnético conforme mostra a figura. Vejam que é apenas um pontinho. Então, vocês vão pegar a mão direita de vocês e vão apontar os dedos, os 4 dedos, para vocês, porque está saindo, é como se esse campo estivesse chegando até vocês. A velocidade está apontando para a direita. Então, dedão ali para a direita. Eu quero saber a direção e o sentido da força magnética quando essa carga entrar na região. Então, eu vou ter uma carga positiva. Positiva eu uso a palma da mão. Tá? Então, palma da mão, vou dar um tapa para baixo. Então, isso é o que indica exatamente a minha força. Força vai estar representada, então, com um vetor para baixo. Uma partícula, tenho que completar ali, vai ser lançada com uma velocidade inicial v em uma região de campo. Então, já sabemos que é magnético, porque ali é a representação de campo, está falando isso. Qual é a alternativa que completa corretamente a frase de forma compatível com a figura? Observem o campo. A primeira coisa que vocês vão olhar é o campo magnético, tá? Está entrando, saindo, direita ou esquerdo. Tá um X está entrando. Peguem a palma, peguem a mão direita de vocês, os dedos apontando para a tela, tá?
A velocidade está para cima, então faz com que o dedão fique para cima, velocidade para cima. Para esse corpo poder fazer esse movimento ali para a esquerda, vai ter que deslocar ali com a palma da mão. Então, essa carga vai ser positiva, porque se fosse negativa, ela faria o movimento para o outro lado. Então, essa carga positiva dentro de um campo magnético. Um exemplo aqui utilizando a equação. Suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulomb seja lançada em um campo magnético uniforme de 8 Tesla. Sendo 60 graus, o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético determine a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada com uma velocidade de 5 vezes 10 na 3 metros por segundo. A equação que nós temos de força magnética é a carga em módulo, tá? Vezes a velocidade, campo e o seno do ângulo. Substituindo as informações, temos que a carga vale 4 vezes 10 na menos 6, velocidade 5 vezes 10 na 3, o campo são 8 Tesla e o seno de 60 graus. Então, substituindo o seno de 60, raiz de 3 sobre 2, ou pode substituir por 0,86. Temos aqui que a força magnética é aproximadamente 1,4 vezes 10 na menos 1 Newton. Para quem é canhoto e ficou um pouco difícil trabalhar ali com a mão direita, tem uma saída, tá? Tem a regra da mão esquerda. Na verdade, não é bem da mão, são dos dedos esquerdos. Então, peguem a mão esquerda de vocês, abram aqueles 3 dedos representados na imagem, o polegar, o indicador e o dedo médio, tá? Apontem eles, tá? Fiquem com eles esticados. O indicador vai ser sempre o campo magnético, aquilo que nós representávamos com a ponta dos 4 dedos. O dedo médio é a velocidade e a força é o dedão. Com a mesma ideia de antes, prótons e elétrons são diferentes. Se for um próton, dedão para cima. Se for um elétron, o dedão é para baixo. Tá? Esses 3 dedos da mão esquerda podem ser substituídos pela regra do tapa. Coloquei aqui alguns exemplos para nós resolvermos com os dedos aqui. Então, na primeira situação, situação A, significa que o campo está apontando para cima. Então, o dedão de vocês aponta para cima. A velocidade está indo para a direita, então o dedo médio aponta para a direita. É uma carga positiva, né? Então, é onde estiver apontando o dedão, é onde vai estar a força. Vejam que a força ela está saindo da tela, está saindo do plano ali. Como que eu represento alguma coisa saindo? Com apenas um pontinho. Então, por isso que está ali um pontinho representando força magnética. O exemplo B, vamos lá. O campo, ele está apontando para a direita, então o dedão de vocês vai apontar para a direita. A velocidade, ela está saindo, então botem o dedão de vocês apontando para vocês, pontinho é saindo. E é uma carga negativa, portanto, o dedão ele fica para cima, mas é o inverso disso, porque é um elétron. Então, a força aponta para baixo. O exemplo C, observem que o campo ele está entrando. Então, o indicador de vocês vai apontar para a tela. A velocidade está para a direita, então o dedo médio estica para a direita. Vejam que o dedão de vocês ficou apontando para cima. Mas é uma carga negativa, então a força é representada ao contrário, para baixo. Se vocês fizerem isso com a regra do tapa, dá no mesmo, tá? Aí estiquem a mão, no exemplo A. Bota os 4 dedos para cima, velocidade é o dedão, aponta para a direita. Então, se é positivo, vai dar o tapa em direção a vocês, ali vai estar saindo. Letra B, o campo está para a direita, coloca os dedos de vocês para a direita.
a velocidade está saindo. Então, o dedão indica para vocês. Se fosse positivo, daria o tapa para cima, mas é negativo. Então, o dorso da mão para baixo. E a letra C, o campo está entrando. Então, apontem os dedos de vocês para a tela. Velocidade para a direita, dedão para a direita. Se fosse positivo, daria um tapa para cima, mas como é negativo, tapa, usa dorso ali da mão. Então, tapa para baixo, força para baixo. É a mesma representação. Então, vocês podem utilizar aqui a regra dos dedos com a mão esquerda ou a regra do tapa com a mão direita. Não pode misturar, senão vai ficar diferente do que realmente é. Se a velocidade da carga, essa carga que nós estamos lançando ali nesse campo magnético, ela é paralela ao campo, o ângulo sempre vai ser zero, tá? Uma coisa paralela significa ruas paralelas, uma do lado da outra. Então, o ângulo formado entre campo e velocidade vai ser zero. O seno de zero é nulo. Tá? Ela pode ser paralelo na mesma direção e no mesmo sentido, ou na mesma direção e sentidos opostos. Então, o ângulo formado pode ser 0 ou 180. Então, significa que quando nós lançamos uma carga a 0 ou 180 graus, a força magnética é nula, não tem força atuando. Para mim ter um valor máximo da força, tem que lançar a 90 graus. Então, se eu estou com um campo na horizontal, significa que eu vou lançar essa carga na vertical, porque o ângulo, o seno de 90 é 1. Então, nesse valor aqui, neste ângulo, a força vai ser máxima, tá? Por exemplo, uma partícula carregada que entra em uma região com um campo magnético uniforme, perpendicular a ela, ou seja, 90 graus, essa carga descreverá uma trajetória circular. Ao analisar o porquê disso, é porque a força resultante da partícula pode ser determinada pelo raio da trajetória, comparado aqui com a força centrípeta. Ou seja, a minha força resultante aqui é a força centrípeta. O que é a força centrípeta? Massa, velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, força é igual a força. Força magnética vai ser a força centrípeta. O que é a força magnética? Carga vezes a velocidade vezes o campo, vezes o seno, mas como o seno é 1, eu posso ignorar essa informação, igual massa velocidade ao quadrado sobre o raio. Então, para descobrir o raio da trajetória, continuando com a igualdade, carga vezes a velocidade vezes o campo vai ser igual massa velocidade ao quadrado sobre o raio. Quero isolar o R, então passo ele multiplicando, já que ele estava dividindo, e isolando ele, nós vamos ter massa velocidade ao quadrado dividido por carga velocidade campo. Consigo simplificar ali as velocidades. Então, eu vou ter que o raio pode ser obtido multiplicando a massa pela velocidade e dividindo pela multiplicação da carga pelo campo. Essa expressão ela vai permitir determinar características da trajetória de partículas lançada em um campo magnético. Quanto maior é o raio da trajetória, inversamente, a carga ou a intensidade do campo vão reduzir o valor deste raio. Então, inversamente proporcional ali à carga e o campo. Quanto maior a carga e o campo, menor vai ser o raio. E diretamente proporcional à massa e à velocidade. Quanto maior a massa e a velocidade, maior vai ser o raio que essa partícula vai atuar ali.